Boa noite. Guardando um pouquinho as pessoas entrarem. Minha conexão hoje não está muito legal, tomara que a gente consiga chegar até o fim. Vamos lá. Estou aqui para mais uma live para a gente falar. É um especial do Dia das Mães, né? E eu vou falar um pouco de disciplina positiva para as crianças. Né? As mães estão todas em casa com seus filhos e isso é muito bom, né? Tem mães que vão conseguir passar com seus filhos e tem mães que infelizmente não vão poder passar com seus filhos respeitando a quarentena. Enfim, de qualquer maneira vai ser um Dia das Mães diferente, mas o importante é o amor que une, independente de estarem juntos ou separados. Eu mesmo não vou passar com a minha filha e com o meu filho, mas isso não impede que o amor, né, que nos una, nos fortaleça cada vez mais. Boa noite, Lícia. Boa noite, Sena. Então, o tema de hoje é disciplina positiva para criança, tá? Mas antes disso, eu quero ler um poemazinho que eu separei para vocês, de autor desconhecido, que eu achei bem bacana e acho que representa bem a mãe de hoje, né? Mãe presente de Deus. Para completar o homem, Deus fez a mulher. Mas para participar do milagre da vida, Deus fez a mãe. Para liderar uma casa, Deus fez a mulher. Mas para edificar um lar, Deus fez a mãe. Para estudar, trabalhar e competir, Deus fez a mulher. Mas para guiar a criança, Deus fez a mãe. Para os desafios da sociedade, Deus fez a mulher. Mas para o amor e carinho, Deus fez a mãe. Para fazer aquele trabalho, Deus fez a mulher. Mas para embalar o berço e construir um caráter, Deus fez a mãe. Para ser princesa, Deus fez a mulher. Mas para ser a rainha, Deus fez a mãe. Você é o mais lindo presente de Deus para mim. Eu quero ser uma dádiva de Deus para você. Te amo, mãe. Em homenagem à minha mãe, que não está mais presente aqui comigo. E a todas as mamães que têm, né, essa jornada aí de casa, trabalho, vida, independente até mesmo de trabalhar ou não. Mas a mãe é um presente de Deus. E a gente se divide aí entre sendo mãe e mulher. Então, esse poema fica aí para todas as mamães. Mas vamos lá, vou falar aí, boa noite, Edilmar. Vamos falar então da disciplina positiva para crianças, adolescentes, serve para todo mundo. E infelizmente, às vezes, né, ainda as crianças, é claro, né, elas estão bem peraltas, ativas, participativas. Então, muitas vezes, as crianças elas acabam tirando os pais de sério. E os pais acabam oscilando entre a punição, né, a autoridade, aquela educação mais rígida, né? Aquela que na verdade a gente aprendeu, né? A gente passou, ou se não, muitas vezes por culpa ou por não querer exigir dos filhos, acaba tendo uma educação mais permissiva, né? Aquela que, eu já trabalho fora o dia inteiro, eu já fico pouco com meu filho, então ele não vai me amar se eu colocar algum limite. O que acaba sendo um grande erro. Na verdade, o caminho do meio é sempre o melhor caminho. Mas hoje eu vou focar em soluções, né? Eu acho que assim, o ideal seria que a criança ela pudesse também ajudar a fazer parte, né, de como que será a consequência por algo que ela tenha feito que não tenha sido bom, né, tanto para ela quanto para, enfim, o contexto que está em volta. Então, eu peguei uma ferramenta da disciplina positiva, que são os 3 R's, são os 4 R's da consequência lógica. Não, desculpa, essa é a anterior. São os 3 R's e um U, como eu coloquei no post, né? Então,
essa ferramenta da disciplina positiva, ela tem o foco na solução, ao invés de a gente ficar perdendo o nosso tempo em brigar com a criança e colocar castigos que, na maioria das vezes, a gente nem acaba cumprindo. Às vezes a gente dá castigos, você vai ficar uma semana sem videogame, e acaba que a gente não aguenta deixar a criança sem videogame, e aí ela acaba jogando o videogame. Então a gente fica até sem moral, né? Como eles dizem, tá sem moral, porque eles pensam exatamente disso. Minha mãe fala que vai fazer e não faz, então eles até sabem. Então, retomar, né, a educação do jeito que está sendo dada nesse momento, dentro do seu contexto familiar, não é tarefa fácil, né? Na verdade, exige um treinamento. E esse treinamento, ele é dia após dia. Boa noite, Lívia. Estou falando de disciplina positiva para criança, tá? E eu estou falando de uma ferramenta chamada Focando em Soluções, tá? Comecei agora. Depois, se você quiser, deixei um poemazinho para as mães, você pode ir lá checar. Então, esse foco em soluções, tá? Existem, então, os 3 R's, tá? E um U. O que são esses 3 R's? O primeiro R seria de relacionadas, né? Quando a gente dá uma punição para um filho, que na verdade a gente nem... essas crianças, elas não conectam mais com a questão da punição, né? O limite, ele precisa ser dado de uma maneira em que a criança possa participar da solução disso. Por quê? Eles se engajam muito mais nessa solução quando eles fazem parte. Ou seja, hoje em dia, vocês já repararam que quando a gente fala com a criança, né, aquela coisa autoritária, né, a autoridade de cima para baixo, eles não tendem a se engajar. Por quê? Eles são crianças e querem ser respeitadas, eles se colocam no mesmo nível do adulto. E é assim que tem que ser mesmo. Na verdade, precisa existir, né, uma relação de confiança. Boa noite, Maristela. Entre todos, né? E muitas vezes nós, pais, a gente não respeita a criança. A gente acaba tendo muito ainda uma autoridade sobre ela, porque eu sou, afinal de contas, mãe, eu sou pai, eu sei o que é melhor para o meu filho, né? E essa não é a melhor saída para as crianças de hoje em dia, nem se falam. Eles realmente, boa noite, eles realmente se impõem e punição. Eles fazem assim, né? Eu não ligo, mas eu vou te bater. Pode bater. É assim que a criança faz, não é verdade? Eles são de outro planeta, eu sempre falo isso. Então, quando a gente vai estipular, né, uma consequência por um ato que a criança tenha feito, que a gente já falou 1000 vezes, e tem que falar mais 1000, porque a criança está no processo de aprendizagem, então aquilo tem que ser repetido diversas vezes. A primeira sugestão a consequência, ela precisa estar relacionada com o fato. Então, um exemplo, né? A criança, ela está comendo pipoca no sofá. E existe uma norma dentro de casa que pipoca no sofá faz aquela bagunça, então não é para ser, né? não é para comer ali. Então, não adianta dizer, tomar a vasilha do pipoca e dizer, você vai agora para o seu quarto de castigo, porque eu já falei 1000 vezes para você que não é para comer pipoca no sofá, que, né, as migalhas ficam todas pelo sofá. Aí a consequência não teve lógica com o fato que ela fez. Então, essa primeira dica é exatamente o estar relacionado com o que ela fez. Então, se tem pipoca espalhada pelo sofá, ela deve, então, catar a pipoca que está espalhada no sofá. Porque aí... porque qual é o objetivo da gente ter consequência em relação ao comportamento? O objetivo é ela aprender a não emitir esse mesmo comportamento. Claro, gente, que a gente vai começar a aplicar essas ferramentas, não significa que imediatamente a criança vai começar a absorver isso. A gente precisa treinar e acompanhar. E precisa ser persistente. Qualquer mudança de hábito exige que a gente seja persistente. Então, primeiro fato é estar relacionado com
a consequência do comportamento. Segundo, ela precisa ser respeitosa. Por que respeitosa? É muito comum que nós, pais, a gente fique irritado, com raiva, frustrado, porque a gente já falou realmente 1000 vezes. E é óbvio que a criança, quando a gente inclusive fala dessa maneira, não conecta, e a tendência é a criança fazer birra, dar de ombro e não ligar. Por quê? Quando a gente grita, a gente pede razão, a gente fala às vezes coisas que a gente não deve falar, e a criança simplesmente vai ter um ouvido seletivo e ela não vai absorver nada daquilo que a gente está falando. Muito pelo contrário. Então, o ideal... Boa noite, Daniele. O ideal é que a gente, então, fale de maneira respeitosa. Por exemplo, Maria, eu não gostei que você está com pipoca, comendo pipoca no sofá, né? Olha só, acabou derramando. Vamos catar a pipoca que está derramada? Você foi firme, você não gritou, você expressou aquilo que você estava sentindo, né? E você não desrespeitou a criança, tá? Boa noite, Carla. E ela precisa ser razoável, né? Uma consequência, né? Ela não pode ser algo superdimensionada, principalmente se a criança for pequena, né? Não pode exigir da criança algo que ela nem tem capacidade para fazer. Então, ela precisa ser relacionada com o fato, respeitosa, respeitando os direitos das crianças, respeitando boa noite, Isabela, respeitando a criança como um ser humano, tá? Que exige o respeito, razoável, porque a punição precisa estar na altura daquilo que ela fez. Porque muitas vezes os pais acumulam, né, a frustração, a raiva, e às vezes a criança derramou um copo d'água, pronto, já explode e bate na criança, humilha a criança. Então, essa questão do razoável, ela precisa vir de uma maneira que respeite essa individualidade da criança e o fato, né, o ato que ela fez. E ela precisa ser útil, né? Ela precisa vir com algum significado. E principalmente, que a disciplina positiva fala muito, é habilidade de vida, né? A gente precisa ensinar as crianças a ter habilidades de vida. Ou seja, todos nós, né, como mãe, como pai, a gente quer que os nossos filhos sejam aceitos, né, em qualquer ambiente que eles venham a frequentar, que eles sejam amáveis e que eles também possam despertar algo bom, né? Nossa, que criança educada, né? Todo mundo gosta de ouvir coisas boas sobre o seu filho, né? A respeito do seu filho. Boa noite, Luana. Estou falando de uma ferramenta da disciplina positiva para quem entrou agora, que é focando em soluções para crianças quando ela tem algum comportamento indesejado, né? É algo que a gente, ao invés da punição, a gente está falando de foco em soluções. Boa noite, Lucimar. Agora que eu vi você, tudo bem? Então, esses três R's e esses U's, né? Claro, né? Existe todo um esforço nosso para aprender a utilizar, porque a tendência que nós temos é sempre ir para a raiva, para a frustração, para o grito, para o castigo, e o castigo é mais para extravasar a raiva do pai e da mãe do que para educar e ensinar. Exatamente isso que eu ia falar agora, Lucimar. Muitas vezes o castigo é assim, você está se livrando de um problema. E se a gente for parar para pensar, não pode mesmo. Se a gente for parar para pensar, ela não conecta com a criança. A criança, ela não se respeitada quando você grita com ela. Não é só a gente se botar no lugar da criança. Nós gostamos que alguém grite com a gente? Qual é a tendência nossa quando alguém fala mais ríspido que a gente? A gente nem ouve. Ou a gente fica na defensiva ou rebate, né? A gente acaba querendo se defender, e a criança faz isso, né? Ou ela então vai enfrentar, ela vai rebater. Ou seja, a função de educação acaba não acontecendo. A criança não entende aquilo ali como um ato educativo, ela entende como um ato punitivo. E punição hoje com essas crianças não adianta, né? Quem tem filho pequeno, ou quem tem filho de 8, 9, 10 anos também, os filhos pequenos, essa geração alfa aí, que nasceu de 2010 para cá, nem se fala, né? Falou, gritou com elas,
Elas vão dar de ombro e vão dizer, você não manda em mim, né? Elas vão bater de frente, elas vão bater de frente. Então, é o que eu sempre falo, os pais precisam aprender a se autorregular, porque quando a gente se regula, a gente está dando exemplo. A gente pode até em um dado momento estar irritado, dizer, a mamãe está aborrecida com você, você está mostrando para ela que você está aborrecida, mas isso não quer dizer que a gente tenha que gritar com ela, porque gritar não conecta. As crianças, elas tendem a serem mais, a colaborar quando elas se sentem pertencentes à família e quando elas se sentem respeitadas. Elas se comportam melhor quando a gente faz com que elas também se sintam melhor. Então, se a gente grita, se a gente fala, já falei muitas vezes para você, você é burra, eu vou enforcar seu pescoço, se você não fizer, sabe? É esse tipo de punição, né? A gente está com raiva, a gente grita, bota para fora de uma maneira errada e muitas crianças, se não a maioria, né? Se não quase todas, né? A maioria não. Elas acreditam no que a gente fala, gente. Elas acreditam. Quando a gente está assim ameaçando a criança, se você fizer isso, eu vou chamar o homem do saco. Elas acreditam que o homem do saco vai vir. Elas acreditam. E aí depois a gente não sabe por que a criança tem medo escuro, de ficar sozinha no ambiente da casa. Mas você está em casa. Porque, sem querer, muitas vezes, quando a gente está fazendo com que a criança aprenda determinado comportamento, a gente vai lá e a gente fala coisas que a gente não deveria falar. E as crianças acreditam, afinal de contas é sua mãe, é seu pai, sei lá, avô, avó, tio, vai acreditar naquilo que a gente está falando. E a criança ela tem a dificuldade de abstrair, ela não tem maturidade, né, neuronal, né, a nível de desenvolvimento cerebral, para entender que aquilo ali é da boca para fora. Né? Então a gente precisa prestar muita atenção quando a gente está ensinando um comportamento adequado para a criança. A gente precisa se conectar com ela. Primeiro a gente faz uma conexão com ela, para depois a gente fazer até uma correção, né? O Edmar está comentando porque essa geração tem esse comportamento. Pois é, a gente fala muito da evolução da espécie, né? Hoje, a Lucimar está falando, é triste isso, mas ainda tem muito pai e mãe sem paciência, e essas crianças estão de fato bastante desafiadoras, elas se impõem, elas exigem respeito, e elas estão no direito delas, né? Boa noite, Érica. Então, a gente precisa primeiro ouvir o que elas têm a dizer, sempre, e elas têm muitas coisas para nos dizer. Tá? Muitas coisas. Elas são extremamente observadoras. Então, elas aprendem através do nosso exemplo, sempre. Então, exigir um comportamento de uma criança que você não faz, fica complicado. É a primeira coisa que elas falam, mas você faz isso? E as crianças, elas são observadoras e elas se colocam, graças a Deus, né, gente? Porque uma criança, às vezes, também muito passiva, nesse mundão aí de hoje, não vai dar certo, né? Então, a criança, ela realmente se coloca muito bem. E a gente também precisa confiar na educação que nós mesmos estamos dando para ela, tá? Boa noite, Vilma. Então, é extremamente importante que a gente siga esse passo da disciplina positiva, essa ferramenta, que são o foco na solução. A nossa da educação punitiva, ela é muito mais no sentido de humilhar a criança, de fazer com que ela pague pelo erro que ela cometeu, do que efetivamente ensinar ao comportamento adequado. Porque se a gente dá ênfase no erro, aquilo vai aparecer muito maior para essa criança do que quando a gente foca na solução. Né? Aliás, isso deveria ser na nossa vida. A gente fica dando foco para o erro, para o que está ruim, e a gente não foca efetivamente naquilo que deveria ser. Né? A Isabela está falando, conheço uma criança de 4 anos que acredita que o homem do saco pode estar em qualquer lugar. Ele é invisível. Isso porque os pais dizem para ela ficar quieta no carro para ele não aparecer. Gente, dá uma dorzinha no coração. E aí a criança está sempre em alerta. Né? A criança, quando acredita, e ela acredita nos pais,
Então, vou enforcar seu pescoço, vou deixar de castigo para sempre, sabe? Logo que, óbvio que com determinada idade, ela já vai saber que aquilo não é verdade, mas ela, de qualquer maneira, vai ficar sempre no alerta, ela já vai estar esperando uma bronca. E isso não conecta, né? Mas o que parece é que essa geração já vem para um mundo diferente da outrora. Sim, estava explicando o seguinte, a neurociência, a ciência biológica, a gente acredita que sim, a gente tem uma evolução da espécie. E isso está numa velocidade muito grande, né? Durante muito tempo, né, na década de 60 para 80, né, que eram os baby boomers, que é o pessoal, a galera aí dos 50 e poucos anos de idade, que foi essa geração aí que criou, né, essa sociedade que a gente está aí hoje, né? Depois vieram as gerações X, Y, né, Z, Alfa, e essas crianças, elas, como a nossa genética, ela passa, né, de pai, mãe para filho, quanto mais informações nós temos, né, isso já está embutido na nossa genética, a gente passa esses genes para os filhos. Então, as gerações, como elas estão cada vez mais velozes, com mais acesso à informação, essas crianças já têm um hardware aqui, né, o computadorzinho na cabeça já preparado para absorver todo o conhecimento que nós temos e mais aquilo que eles estão adquirindo, tá? Então, é a evolução da espécie. As crianças já sabem, né? As crianças, ele já sabe mexer no celular. Sim, a gente sabe mexer no celular. Geneticamente, ele já aprendeu. E aí, então, ele também já sabe mexer no celular. É instintivo, tá? Então, o que a gente sabe, eles também já sabem, né? Grace, hoje eu fui surpreendida por Luísa. Você tem razão. Essa geração é muito observadora e atenta. Luísa, vendo o DVD da festa de 2 anos, comentou: mãe, eu quase não sorria, né? É isso aí, é verdade, eles são extremamente observadores, muito mais do que a gente pensa. Não são crianças bobinhas assim lá de 1960, 70, não. Eles já nascem quase que, quase falando, né? Aliás, tem uma propaganda aí, se não me engano, da Vivo, né? Que a criança já nasce falando, acho que é da Vivo. E essas crianças estão bem assim, bem tecnológicas e já sábias com muitas informações que nós sabemos. A globalização influencia nisso também, claro, porque a partir do momento que a criança ela tem acesso, né, à informação, isso é o nosso hardware, né, tá ali, computando todas as informações. Acesso à informação é tudo, né? As gerações da década de 70, 80, elas tinham que ir à biblioteca para saber um pouco mais, não tinha informação na palma da mão, na ponta do dedo. Então, eles têm acesso, sim. Às vezes, eles não sabem fazer o bom uso disso. O que as crianças, eu percebo hoje, é a falta de maturidade, né? Porque, infelizmente, pai e mãe faz muito por eles, né? E não deveria. Muitas vezes faz por culpa, ou porque não tem paciência, porque está com pressa, e a gente não espera a criança ter o tempo de fazer as coisas que ela precisa fazer, né? É mais fácil a gente ir lá, botar a roupa nela, dar comida na boca, e a gente não estimula a autonomia nas crianças, tá? Então, é necessário um tempo de treinamento quando a gente está ensinando qualquer comportamento para essa criança, né? E até porque você vê, o processo mesmo de alfabetização, ele leva anos, porque até a criança internalizar, memorizar esse conceito, você precisa repetir muitas vezes. Até hoje, né, muitos adultos não aprenderam algumas coisas e a gente não pode exigir que uma criança, ela realmente saiba fazer tudo, né? A gente precisa, de fato, ensinar e acompanhar, né? Bom, o que vocês acharam da disciplina positiva e essa ferramenta dos 3 R's e um U focando em soluções? O excesso de proteção é muito prejudicial, demais. Eu diria para vocês assim que 2 situações que eu vejo que causam na criança uma dependência emocional muito grande, tá? Proteção, porque a gente não está, inclusive, confiando na educação que nós mesmos estamos passando para elas. Então, se a gente protege, a gente está dizendo para a criança que ela não é capaz de fazer. E culpa. Ai, tadinho do meu filho. Tadinho do meu filho, né? Tadinho do meu filho. Tem casa, tem comida, tem roupa lavada, tem, né, comida para escolher, tem escola. Tadinho de quê?
né? Então, culpa é também algo, sabe, superproteção e culpa é muito prejudicial, né? Aliás, qualquer relacionamento, né? Que dirá quando a gente está formando cidadãos para o futuro. A gente precisa ensinar a criança, ela nasceu, sempre falam isso, ela já está sendo educada. Muita gente fala, é pequenininha, não entende. Já vai entendendo. Se não entende, já vai entendendo. Então, a criança, ela já sabe. Nasceu, chorou, ela sabe que vai aparecer alguém. Então, ela vai usar o quê? Primeira barganha da criança é choro. Ela vai chorar para tudo, porque ela sabe que alguém vai lá resolver o problema dela. E a gente não pode resolver todos os problemas para a criança, mas focar na solução e fazer com que ela também possa, de acordo com a idade, começar a resolver os probleminhas dela sim, né? Então, se a criança está no sofá, ela sabe que ela não pode estar no sofá comendo pipoca, e ela derramou a pipoca no sofá, é ela quem tem que catar a pipoca. É ela quem tem que catar a pipoca, não é você quem tem que catar a pipoca ou dar um castigo, mandando ela ir para o quarto e ficar sem televisão. Né? Isso não resolveu, ela não aprendeu a habilidade de vida, que é o quê? Arrumar aquilo que ela bagunçou. Então, sempre a gente precisa focar na solução, fazendo com que ela repare aquilo que ela fez, estando relacionada com aquele evento. Respeitosa, sem gritos, sem berros, sem humilhações, né? Razoável, não vai dar algo impossível para ela fazer, pegar uma criança de 2 anos de idade, pegar um aspirador de pó e aspirar a pipoca. E útil, né? Essa consequência precisa ser, né? Ela precisa aprender alguma coisa com o evento, né? O não torna-se importante na educação. Muito, muito, gente. Dizer não é um ato de amor. Né? Eu já tive várias crianças no consultório. Minha mãe deixou fazer tudo. Eles entendem como abandono afetivo quando você não está prestando atenção. Não significa educar e significa amar. Então, não, ele é super necessário, mas é importante o saber dizer não, né? A gente pode dizer não de diversas formas, né? E é isso, pessoal. Dá o seu like aí, compartilhe, né? Traga as pessoas, porque eu vou estar sempre trazendo alguma coisa nesse sentido, né? E, por favor, deem sugestão de tema. Eu estou aqui aberta para a gente poder falar sobre criança, adolescente, parentalidade, família, tá? E é isso. Feliz Dia das Mães para todas vocês, para quem vão ficar junto aos seus filhotes, maravilha. Para quem não vai, como eu vou fazer uma live, né, com os meus filhos, mas a gente está respeitando a quarentena e um filho meu mora no Vancouver, no Canadá, então está bem longe mesmo. Mas é isso, a gente cria filhos para a vida, né? E esse é o nosso objetivo, e que eles sejam felizes, né? Dentro das escolhas deles, e que a gente possa saborear isso, né? A gente estar feliz com as escolhas deles. Não adianta a gente querer os filhos agarrados a gente a vida inteira, né? Ali grudado, e não deixar com que eles voem, né? Para a vida. Enfim, e é isso, né? Eu desejo para vocês um domingo maravilhoso. Olha aí a filhota entrando agora. Falei de você, Jéssica, que a gente vai ficar longe, mas ó, pertinho do coração, bem pertinho do coração, né? Feliz Dia das Mães, Érica, Lívia, quem mais que é de mamãe aqui? Tem pai que é mãe também, né, pessoal? Lívia, Vilma, Lucimar, Marli, Ana, enfim, todas as pessoas que entraram, Isabela, Carla. Feliz Dia das Mães para todas vocês, que a gente tenha um domingo muito abençoado e que a gente siga em frente, né, diante dessa pandemia. Boa noite, Tatiana, feliz Dia das Mães, tá? E que a gente tenha força, afinal de contas, a mulher mãe, como eu falei no início, né? Nosso poema, ela é o pilar da nossa vida, né? A mãe, ela tem essa porção mulher e é importante que ela cuide dessa mulher também, para que ela possa cuidar da família como mãe, tá? Um beijo grande para vocês
e até a semana que vem, tá? Feliz Dia das Mães, minha rainha. Obrigada, minha linda. Fica com Deus. Um beijo, tchau. O negócio dela é o conecta. Ela sempre